Agora nós já temos com a gente na linha aqui o pesquisador em comportamento político, consultor estratégico, analista de dados e diretor do Instituto Métodos, José Carlos Sauer. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Gazeta. Bom dia, Márcio, bom dia, Karina, um prazer estar com vocês. Bom, o Instituto Métodos é tradicional aqui no Rio Grande do Sul pelos seus levantamentos e agora apresenta essa pesquisa sobre o peso emocional da reconstrução, quer dizer, o que o Rio Grande do Sul está tendo que trabalhar a partir da pior catástrofe histórica ambiental que nós tivemos na história aqui do estado, né, José Carlos? Perfeito, Márcio. A gente está realizando, na verdade, ainda essa pesquisa. O que eu divulguei, o que a gente vai conversar um pouco hoje, são justamente esses dados, eu diria assim, prévios do que a gente está encontrando e que nos remete a um período ainda, né, onde os gaúchos efetivamente têm sofrido e têm na memória esse momento trágico que a gente viveu em 2024. Certo. Uma das dúvidas que eu tenho e me pergunto muitas vezes, a gente lê muitas coisas, né? Chega até nós muitas notícias, obviamente, e também análise sobre esse período, né? Na verdade, a gente ainda está tendo consequências dessa catástrofe nas nossas vidas, sejam elas no âmbito econômico, é claro, mas também no âmbito emocional. E quando a gente fala em emocional, a gente fala em doenças psíquicas, né? Que as pessoas acabam aí tendo. Às vezes é aquele famoso dito, que é o dito popular, né? Que se fala que a ficha caiu, né? E aí a gente percebe o aumento de doenças mentais, né? A questão da saúde mental das pessoas muito alterada. A pesquisa mostra dados em relação a isso também? E de que forma, né? Essa dimensão emocional, vamos dizer assim, né, Karina, que a gente está abordando, ela, por óbvio, se desdobra eventualmente em doenças mentais, e eu diria até que coisas tanto quanto mais crônicas. A gente viu um pouco disso, infelizmente, agora no mês de junho, que a gente teve de novo em algumas regiões do estado cheias, né? E isto vem à tona na manifestação pública, às vezes, de prefeitos ou de pessoas voltadas da área da saúde. A nossa pesquisa, ela não percorreu este caminho. Ela procurou compreender no âmbito emocional como as pessoas têm se sentido, né, diante de um ano aí dessas cheias e da ameaça constante que a gente tem a cada cheia ou a cada período de chuvas que a gente enfrenta no estado, que afinal de contas é um estado de extremos, né? E nesse sentido, o que a gente mais percebe até o momento é em relação principalmente dos entrevistados, quando eles falam no sentido daquilo que é a reconstrução do estado ou a perspectiva de a retomada de uma vida minimamente normal, sentimentos como decepção, desconfiança, frustração e insegurança que vem à tona de forma muito contundente, né? E principalmente eu destacaria assim nesse primeiro momento que o medo, sempre que chove forte, ele se destaca nessa entrevista também, porque mesmo para as pessoas que não necessariamente foram atingidas, né, eu diria assim, no âmbito físico, não tiveram casa ou não tiveram o seu bairro inundado na cheia de 2024, há um sentimento de preocupação toda vez que chove forte, essa sensação, essa angústia, né, e este medo, ele toma conta de todos esses entrevistados. E não é à toa que a principal ação desses entrevistados também, naquilo que seria talvez uma mudança de hábito, né, diante desta realidade, foi passar a acompanhar a previsão do tempo e o alerta da Defesa Civil, o que a maioria dos nossos entrevistados até agora dizem que foi a principal mudança deles. Então, assim, há um estado de alerta permanente em relação a um tema que fica muito distante do nosso controle, né? José Carlos, eu vou te fazer agora uma pergunta que talvez
que ter sido a nossa primeira pergunta, né? Qual foi a metodologia adotada pelo Instituto Métodos para fazer essa pesquisa? É em loco, é questão de telefone, a seleção, ou quais locais, quais locais foram verificados? Essa pesquisa ela tem um alcance estadual, Márcio, e ela está sendo feita principalmente através de envio de solicitações de resposta para mailing e e-mails, né? E também através da divulgação nas redes sociais do Instituto, convidando os gaúchos a participarem. Então a gente hoje já tem a participação de mais de 400 entrevistados que vêm, né, nos dando esse depoimento, e já percorremos aí mais de 40 municípios do estado. Assim, o objetivo é que ela seja um estudo um pouco mais amplo e que possa efetivamente representar, principalmente naquilo que é o impacto na vida dos gaúchos, né, os temas que a gente está abordando. Porque, efetivamente, a gente tem ações de reconstrução no estado e uma divulgação permanente em relação a isso, mas pouco se olha para esse histórico a fim de compreender, né, junto à nossa população, como essa dinâmica do dano e daquilo que significou este trauma, eu diria, para todos nós, está se dando no âmbito pessoal. Certo, e eu daqui a pouco eu perguntei isso e pela tua resposta eu imagino que as pessoas ainda possam participar, de repente as pessoas aqui do Vale do Rio Pardo, ali Sinimbu, que foi gravemente atingido, Venâncio Aires também, e outra Candelária, né, e outras tantas cidades que foram atingidas aqui mais gravemente. Eu imagino que elas possam ainda participar, como a pesquisa está em andamento, e de que forma a pessoa pode se voluntariar então para participar. E eu quero que você ressalte também a importância dessa participação, porque o resultado dessa pesquisa pode daqui a pouco embasar ações governamentais, públicas ou até privadas também, né? Perfeito. O pessoal que está nos ouvindo, né, pode ser acessado pelo site do Instituto, que é institutometodos.com.br. É a maneira mais simples, talvez, pelo celular ou pelo computador. E existe uma matéria que está divulgada lá que trata justamente desta pesquisa, e ali vai se encontrar o link para participação. A outra maneira é seguir o Instituto nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, é só digitar lá Instituto Métodos, e com certeza vai encontrar, né, na bio do Instituto o link para participação dessa pesquisa. E até quando vai essa captação? A gente deve permanecer com essa coleta até o final da semana que vem. Tá. Depende muito do quanto há de adesão, né, e do alcance que a gente vem tendo. Eu entendo que ela percorre o estado justamente nesse sentido, né? Ouvir aqueles que foram afetados, mas também os que não foram afetados, porque o objetivo é compreender como essa dimensão do impacto das cheias vem se dando, seja num público que esteve envolvido com esse trauma, vamos dizer assim, com este evento, mas não necessariamente teve perdas, né? E quem teve diretamente afetado lá, tocado pelas águas e que teve perdas e acaba tendo que passar por um processo de reconstrução muito mais profundo, eu diria, né, ao longo deste último ano. Eu imagino, José Carlos, que as pessoas, sobretudo aquelas que moram em locais em que a água não chegava, tenham um peso maior emocional nesse sentido, em função de que perderam, não estavam preparados, né? Quem mora em área ribeirinha já sabe que se chover demais o rio vai subir, vai ter que tirar os móveis e tal, já vai direto nos documentos e aquelas lembranças históricas como fotografias ou algo do tipo. E quem não mora e que foi surpreendido de repente nessas últimas cheias, perdeu sua história, né? Perdeu fotografias de momentos de filhos, casamentos, enfim, todas são coisas que não vão voltar mais, né? Exato, acho que tu coloca muito bem, Márcio. E aí há uma grande maioria, né? Porque aqueles que vivem nas regiões que já estão em área de risco, ele bem ou mal, ele tem a sua rotina, né, estabelecida, essa preocupação e até ações para, enfim, conseguir se preservar.
Na medida em que essas cheias atingem praticamente todo o estado, né? A gente, com exceção de algumas regiões, muito foi destruído interior afora do nosso Rio Grande. E nesse sentido, aquilo que foi perdido pelas famílias, não só a parte material, mas toda essa história, né, todos os elementos que estão ali no teu cotidiano e que te mantém, né, com a tua memória, na tua história ligada a muitas vezes a fotografias ou seja, até documentos. Nesse sentido, acho que o impacto ele se demonstra ser muito profundo, né? E nos revela na pesquisa em si o quanto hoje, eu acho que isso é um ponto importante aqui da gente observar, se nas cheias, e vocês estiveram lá acompanhando, assim como eu, no ano passado, existia a perspectiva de que, olha, esse era um evento que a gente não tinha controle nenhum, né? E efetivamente nos pegou por surpresa. Passando um ano, o que a gente vê, e a pesquisa vem apontando isso, é que hoje os nossos entrevistados e a população como um todo não aceita de que a desculpa seja um evento climático, né? Ela já sabe que isso pode ocorrer e espera que haja, então, ações de contenção e de efetivamente resolução da possibilidade de novas cheias nas suas regiões de moradia, de trabalho, seja, enfim, aonde ele habita. E aí há um deslocamento que é a responsabilização principalmente de autoridades, né? No sentido de que é necessário fazer e, afinal de contas, passou um ano e agora a gente precisa de soluções. Não mais discurso, promessas, projetos, precisamos sair da burocracia e efetivamente o Estado precisa ser reconstruído. Então é uma mudança bem interessante de se observar e que está muito presente naquilo que os nossos entrevistados vêm nos colocando. E você falou da coleta de dados que ainda vai um pouquinho, mais umas 2 semanas, né? Você falou? E o resultado, José Carlos? Finalizada essa coleta, Karina, a gente vai fazer a análise desses dados e vai divulgar esses resultados no Instituto Métodos, por óbvio, com veículos assim como vocês que têm interesse, né, de acessar essas informações e debater elas. Principalmente a divulgação será desta forma, né, através do site, onde a gente tem análises de vários temas que já estão lá, nas redes sociais do Instituto e com veículos parceiros que queiram fazer um debate um pouco mais aprofundado sobre o que a gente conseguiu, enfim, revelar através desse estudo. Certo. Como eu falei antes, o Instituto Métodos tem tradição em pesquisas aqui no Rio Grande do Sul e resultados assertivos, sobretudo na questão eleitoral. Já temos alguma, só para dar uma cutucada aí, já temos alguma pesquisa em vista ou já divulgada que seja em andamento? Andamento não se pode divulgar, né? Mas que... não, podemos, em andamento, esta das cheias, acho que é importante, Márcio, assim, obrigado pela deferência, assim, são 25 anos, né, de caminhada já, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas eu diria que em todo o Brasil, e a gente passou no último ano a trabalhar com uma metodologia diferente, que é efetivamente fazer algumas análises que têm importância digamos assim, na área de trabalho que a gente atua e divulgá-las, né, e torná-las públicas para que se possa produzir conhecimento, enfim, e revelar algumas questões. Tem uma pesquisa nossa, eu mando o link depois para vocês, que é Vozes da Classe Média, que já investigou sim a intenção de voto, né, a chance de voto para as próximas eleições e já andou passando por este tema. A gente deve ter ao longo dos próximos meses pesquisas mais objetivas na disputa eleitoral, simulando nomes de candidatos, com certeza, e isso vai se tornar público na medida que elas vão sendo realizadas. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação aqui no Estúdio Interativo. José Carlos Sauer, pesquisador em comportamento político, consultor estratégico, analista de dados e diretor do Instituto Métodos. A Gazeta está sempre à disposição. Obrigado, um bom dia a todos.